Fala, gurizada! Antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal, deixa seu like e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Thiago, boa noite. Já são aí 5 jogos no Campeonato Brasileiro, o Grêmio ainda não conseguiu vencer, segue na lanterna, e a gente vê que a atuação ela não melhora como a gente imaginava que fosse ver nesse 5º jogo. Eu queria que você, além de fazer uma avaliação do que você viu, de como você entendeu o jogo hoje, o que vai fazer, o que tem para fazer no time do Grêmio para sair dessa situação? Boa noite, uma boa noite especial ao nosso torcedor. Primeiro aproveitar do momento para passar uma mensagem ao nosso torcedor que tenha calma, que mantenha a tranquilidade. Esse momento difícil vai passar. Nós estamos trabalhando muito para isso, estamos todos envolvidos. Os atletas hoje se doaram ao máximo, trabalharam muito dentro do campo. Mesmo jogando aí mais de 35 minutos com um jogador a menos no segundo tempo, os atletas guerrearam, se esforçaram e ainda por circunstâncias tivemos um pênalti a favor e acabou escapando no final. O primeiro tempo muito equilibrado. Eu vejo que a nossa equipe, enquanto estava 11 contra 11, conseguiu ter um domínio maior da região do meio campo, principalmente pela qualidade e aproximação dos meio-campistas. O jogo pelas laterais está fluindo, estamos chegando muitas vezes na área adversária. Estamos com uma média aí de entre 16 a 18 finalizações por jogo. Hoje mesmo, né, com todo esse tempo com o jogador a menos, tivemos 16 finalizações, cruzamentos para a área, chances de gol. Então é um momento que nós temos que focar em trabalhar e principalmente, né, ter um pouquinho mais de sorte que a bola entrar em alguns momentos, não bater na trave e sair, né, termos mais frieza na hora de converter as oportunidades que temos, porque o resultado ele é determinante nesse momento. O resultado ele é determinante. Eu, como treinador, tenho a consciência disso, o grupo de atletas tem a consciência disso, mas principalmente temos que valorizar que é um processo, é uma equipe que está se reencontrando a cada dia e, mais uma vez, pedir ao nosso torcedor que tenha calma, tenha tranquilidade e vamos seguir em frente trabalhando muito. Thiago, além da atuação, além das más atuações, o que assusta é observar a tabela de classificação e ver, mais uma vez, o Grêmio como lanterna da competição, e passam as rodadas e isso não muda. O que lhe dá tanta tranquilidade, Thiago, de que o Grêmio vai sair dessa situação e você não teme que, com o que o Grêmio vem jogando, o campeonato, com esse grupo, o campeonato do Grêmio passe a ser brigar contra o rebaixamento? Olha, Rodrigo, tranquilidade eu não tenho, não estou tranquilo, até porque eu sei da magnitude do Grêmio, sei das dificuldades que estamos atravessando. É um ano também de transição, mesmo a gente estando, né, tendo um primeiro momento na chegada aqui muito positivo. Temos muitos jovens atletas que estão chegando no grupo, estão buscando seu espaço, atletas mais experientes que acabam perdendo um pouco de espaço também, depois de muitos anos vitoriosos. Então, é um momento de transição e tranquilidade nós não temos. Nós estamos muito atentos ainda a isso, sabemos que o Grêmio precisa evoluir em todos os quesitos. Eu continuo pensando que a equipe está num processo de melhora, né? Eu prefiro olhar pelo lado meio cheio do copo nesse momento, ressaltar o espírito de luta de todos os atletas. Sei da dificuldade de tabela, é muito ruim enxergar o Grêmio, né, principalmente o nosso torcedor, enxergar o Grêmio embaixo na tabela, mesmo sabendo que o Grêmio tem 2 jogos a menos que os seus adversários. Isso aí também tem um peso nesse momento, mas vamos sair disso, a gente vai passar por isso. O Grêmio já teve nesse momento em outros anos, já fez 2 pontos em 5 jogos, infelizmente, depois decolou, foi embora, deu a volta por cima e a gente vai conseguir sair desse momento com certeza. Thiago, defensivamente o time tem apresentado alguma instabilidade, eu vou colocar essa palavra. Hoje o Kahneman acabou sendo expulso, né? Mas a origem da expulsão é um lateral que era uma posse do Grêmio. Teve também uma falha ali do Chapecó numa saída de bola. Enfim, alguns lances chamam a atenção. Você consegue detectar o motivo pelo qual... Cortou. Me escuta, Thiago? Sim, agora te escuto, Matheus. Perdão. Eu perguntava sobre o sistema defensivo. Você consegue entendi. detectar... Desculpa, eu perdi o motivo. Tu parou ali naquele... A pergunta basicamente é, você consegue detectar o motivo dessa instabilidade defensiva tendo nomes tão experientes quanto Kahneman e Jeromel?
Olha, a gente entende que o nosso sistema defensivo ele tem trabalhado de maneira coletiva, firme, forte. Os atletas têm levado vantagem na maior parte dos duelos. A gente tem algumas empresas aí que nos prestam serviço também, que trazem para nós, né, dados muito, muito claros em relação à nossa equipe, as avaliações que podem ser feitas, e a nossa equipe sofre pouco risco em relação ao adversário, principalmente nos últimos 2 jogos. Claro que a circunstância do gol, muitas vezes, é algo que não se controla, né? Hoje a gente não sofreu gol. Quando o Santos sofremos, né, o Santos finalizou 5 bolas e fez 2 gols. Então, eu tenho que entender o macro, entender o todo. Eu penso que a nossa equipe não está se portando tão mal defensivamente. A gente tem boas atuações nesse sentido. O gol foi uma situação, o lance do pênalti foi uma situação muito pontual, como tu mesmo disseste, um arremesso lateral que houve ali um problema de comunicação, uma tomada de decisão equivocada, que gerou a expulsão e que nos tirou daqui a pouco a possibilidade de uma melhor sorte, mesmo tendo um pênalti a favor no final do jogo. Então, o que me preocupa nesse momento é que a gente possa manter, né, passar tranquilidade ao grupo de atletas, que é um grupo experiente, que tem qualidade, tem potencial, vai crescer durante a competição ainda, para que possamos aí daqui a pouco, em curto espaço de tempo, sair desse momento e voltar a vencer, que eu sei que é o que mais incomoda a todos e principalmente o nosso torcedor. Tudo bem, Thiago. E a gente olha para esse time do Grêmio, né, e vê peças hoje como Douglas Costa, que começou, Ferreira, Diego Souza, como o Matheus citou na zaga, Jeromel e Kahneman, enfim, jogadores experientes e de qualidade. E você tem explicado os problemas do porquê que as coisas não estão acontecendo e como devem acontecer. Mas na prática, elas não acontecem. Os jogadores estão entendendo o que você pede para eles estão executando também essas solicitações, Thiago? Bruno, a relação do treinador com seus atletas é uma relação disso, faz parte. Nosso torcedor é um torcedor muito exigente, mas nós estamos trabalhando desde o primeiro dia de maneira muito firme, né, muito, muito dura aqui, para que possamos entregar bons resultados. Infelizmente, os resultados não têm vindo, mas o trabalho acontece, né? Então a gente está seguro e confiante que podemos sair desse momento, vamos sair desse momento, mas principalmente pelo que a gente vê no dia a dia, por esses caras experientes que tu citaste e também por jovens que têm potencial para entregar bom futebol, como já vem entregando, né, atualmente. Thiago, tu citou anteriormente que às vezes falta um pouco de sorte pro Grêmio, né, em alguns lances. Não é uma coisa que se merece, né, digamos assim, sorte, mas pelo que o Grêmio vem apresentando dentro de campo, tu acha que o Grêmio está merecendo essa sorte em alguns lances? A questão de merecer sorte não é algo palpável, né? Eu falei em sorte porque em outros jogos, em outros momentos, até mesmo conosco aqui no Grêmio, anteriormente, a gente teve jogos que as coisas conspiraram, que a bola desviou e entrou a nosso favor, né? Que a bola desviou e bateu na nossa trave e saiu, não entrou. Então, o futebol ele é um jogo que nós tentamos sempre diminuir a margem de erro, diminuir os problemas, mas tem um componente que ele é incontrolável, que faz parte dos atletas dentro do campo, às vezes uma bola que cai 1 metro para a direita, 1 metro para a esquerda, que não se tem o controle exato do que pode acontecer, mas estamos trabalhando muito para isso. Tivemos a bola do jogo hoje, né, com o pênalti, então acaba acontecendo um pouquinho de má sorte, sim, em alguns momentos, né, outras finalizações que tivemos, que bola na trave do Ferreira, a cabeçada do Diego, chutes de entrada da área que poderíamos ter tido um pouquinho de melhor aproveitamento. Então, circunstâncias que estamos criando chances, como foi quando o jogo contra o Santos, e que eu tenho plena convicção que em algum momento ela vai entrar e as coisas vão voltar para o seu rumo natural. Thiago, cortou um pouquinho da então eu refaço sobre a questão dos jogadores estarem não entendendo o que você pede, porque a gente vê que você explica o que está errado e como tem que mudar. Não estou te ouvindo nada, Bruno, tá tudo... Agora sim, não? Não te ouço. Nada? Agora ouve não, Thiago? Oi. Agora ok? Oi, te ouço cortando. Bom, Thiago, na tua primeira resposta tu pediu paciência, tranquilidade aos torcedores. Eu queria saber, nesse momento, com o jogo já quarta-feira, e depois no outro final de semana, e depois no outro, é muito pouco tempo para treinar.
Qual é a palavra de ordem? Qual é a coisa que mais se trabalha com o time nesse cenário que vocês estão vivendo agora? De, por vezes, até apresentar melhor em algum momento do jogo, mas não conseguir vencer. E me permite uma segunda, eu queria que tu falasse sobre Bruno Cortez, Léo Chu e Gui Azevedo, que em mais um jogo eles não ficaram no banco, o motivo pelo qual e os planos que vocês têm para eles. A mobilização principal nesse momento é que a gente consiga manter o foco no nosso trabalho. A gente tem apresentado sempre para os atletas todos os fatores positivos também do que acontece dentro do campo, né? E também as dificuldades que temos no dia a dia através das imagens, dos vídeos, das conversas. Temos um grupo, na grande maioria, maduro, que sabe entender, sabe absorver a crítica. Então, esse momento é de blindar. Os atletas estão blindados nesse momento, sabem que da responsabilidade que temos em defender uma camisa tão pesada como a camisa do Grêmio, que precisamos sim vencer para entregar uma resposta ao nosso torcedor, a nós mesmos, mas também temos consciência que estamos lutando, estamos trabalhando num caminho correto, né, para que possamos ter esses resultados o mais rápido possível. Sobre esses atletas que tu citou, são atletas que estão totalmente integrados ao nosso trabalho, né, mas naturalmente quando tu faz uma opção por outros atletas com outras características, né, você acaba tendo que eleger naquele momento. Então, as circunstâncias nesses dois jogos foram que acabei escolhendo jogadores, né, com características diferentes, né, jogadores também atacantes, meias, outros laterais. Então não tem nada em particular pela ausência deles e provavelmente aí em curto prazo estarão novamente figurando na lista de relacionados. Thiago, boa noite. Na derrota para o Atlético Paranaense, você falou que o time busca a manutenção da identidade com algumas modificações, fazer o casamento com os novos jogadores. Essa busca da identidade, como é que você vê nesse processo, com a pressão da busca por resultado? Essa é uma pergunta, e só mais uma, por favor. A situação do volante Thiago Santos, se já tem alguma resposta dele. Obrigado. Sobre o Thiago, nós não temos ainda nenhuma resposta a respeito da condição dele. Sentiu uma dor na coxa, vai ser melhor avaliado a partir de amanhã. Sobre essa questão, né, naquele momento contra o Atlético Paranaense, ainda muito recente da vinda do Covid-19, da recuperação dos atletas, e sim, a busca por uma equipe que conseguisse entregar boa performance, que conseguisse ser competitiva sem a bola, que tivesse volume de jogo e também um volume de finalizações e cruzamentos para a área, coisa que a gente tem atingido. Não temos conseguido a eficiência necessária para formalizar isso em gols e realmente vencer. Então, a identidade continua sendo buscada a todo jogo, são muitos jogos, quarta e domingo, a cada 2, 3 jogos nós estamos atuando, isso gera um desgaste físico, desgaste, né, da rotina das lesões, próprios jogadores que a gente acaba perdendo para a seleção em algum momento, como vai perder ainda o Breno e o próprio Matheus. Então, naturalmente, os atletas vão tendo oportunidades, o elenco vai sendo rodado, todo mundo acaba jogando, mas nós temos que ter uma ideia central. Então, aí estamos sim buscando a manutenção de uma ideia central, e em cima dessa ideia central, quem entrar depois possa dar sequência dentro da sua característica específica. Boa noite, Thiago. Thiago, depois do jogo contra o Brasiliense, o jogo de volta, quando foi perguntado sobre Thiago Santos e Lucas Silva poderem jogarem juntos, tu respondeu que sim, porque eles têm características complementares. Se eles têm características complementares, por que o Lucas Silva sempre é escolhido para substituir o Thiago Santos?
Posso falar? Alô, desculpa pelos problemas técnicos. Retornando a resposta para o Eduardo, então, como eu mencionei antes, e naquele jogo especificamente, com a presença do Thiago Santos e do Lucas Silva, jogadores que se complementam especificamente para algumas situações, principalmente quando tu quer ter um jogo onde tu libere mais teus laterais para atacarem ao mesmo tempo, jogadores que têm uma característica mais de jogarem por trás da linha da bola, como jogadores de primeiro passe e organização, de contenção. E nesse momento a gente tem optado por um jogador só nessa posição, com jogadores que tenham mais saída, mais qualidade de passe, que tenham mais passe vertical, mais chegada. Lembrando também que o Lucas, no início da sua carreira, ele jogou muito, né, com o Cruzeiro, principalmente sendo esse segundo volante, esse cara de chegada, de saída. E também é uma disputa, né, cotidiana entre as posições, verificando quais são os jogadores que melhor se encaixam, quais melhor dão liga. Então, para alguns momentos pode ser que se complemente, para outros não. Então, de maneira geral, eu estou muito satisfeito com o rendimento de todo o grupo, em termos de trabalho e dedicação. Agora, nosso desafio é, sim, dar sequência, encaixar, valorizar também a partida que fez o Bob Sim hoje, muito bem, novamente, sabe, o próprio Matheus, outros jogadores que podem entrar ali, dar sequência, né, e que vão ter oportunidade. É questão realmente de rotina de trabalho e rotina de jogos e a confiança que vamos melhorar aí a cada jogo. Thiago, boa noite. Eu entendo que nesse momento tu ainda esteja, em algum momento, tentando achar algum meio-campo, alguma coisa do tipo, porque alguns jogadores estão voltando de Covid e tudo mais. Mas talvez numa ideia de jogo, o Grêmio hoje não tem o centralizador, né, que seria o Jean-Pierre. Não seria o caso, de repente, de tentar isso, fazer um meio-campo um pouco mais quadradinho, aquele meio-campo mais tradicional? Eu entendo que hoje o Grêmio tem 2 jogadores que fazem essa função, e também fazem a marcação, que são o Bobson e o Matheus Henrique. Não seria o caso de tentar isso, de repente, para ver se o Grêmio tem uma fluidez maior no meio-campo e consiga fazer seus gols? Olha, Gabriel, a gente teve um volume de jogo pelo meio-campo bem satisfatório, né? O número de passes trocados entre os nossos meio-campistas é muito alto. E aí nós temos que pensar em características complementares, né? Uma vez mais falando sobre esse tema, principalmente porque temos um jogador de referência, um 9, e temos jogadores de característica de ataque de muita velocidade de enfrentamento de 1 contra 1. Então tu tem que tentar ter jogadores que deem suporte para esses atacantes estarem em campo e também ter, né, condição de que esses jogadores possam arriscar no 1 contra 1, possam apostar no desequilíbrio individual, possam ter presença diária. Então, nessa condição de jogadores de velocidade pelas laterais, eu imagino que nesse momento se encaixe melhor jogadores que vêm de trás, que pisam na área, que conseguem serem capazes de construir e também serem agressivos na fase defensiva. Obrigado, boa noite a todos.
Diego, boa noite. Em primeiro lugar, seja bem-vindo, né? Primeira vez que a gente conversa assim numa entrevista coletiva, mas a gente já tem que te dar as boas-vindas perguntando como é que o departamento de futebol do Grêmio analisa esse momento de 5 jogos sem vitória, lanterna no Campeonato Brasileiro, de que forma trabalhar, de que forma agir o departamento de futebol do Grêmio nesse momento para sair dessa situação em que o Grêmio se encontra. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os nossos torcedores. Bom, não existe outro jeito de trabalhar, senão manter o equilíbrio, manter o foco e realmente o esforço na mais alta intensidade para que a gente possa atingir os resultados que a gente tanto precisa. Quando a gente fala de trabalho, aqui é importante dizer e frisar que o trabalho interno ele vem sendo muito bem feito. O nosso torcedor, muitas vezes, e até a imprensa, por não ter possibilidade nesse momento de acompanhar o dia a dia, pode se questionar o porquê dos resultados não estarem acontecendo agora. E o futebol, muitas vezes, ele nos traz isso, mas eu posso te garantir que o trabalho está sendo muito bem feito. Nós temos um grupo de atletas muito comprometidos, de muita qualidade, e temos uma comissão técnica muito qualificada e muito comprometida com o clube. E o clube estando organizado como está, é questão de tempo para que os resultados comecem a aparecer. Isso eu posso te garantir. Boa noite, Diego. Quais são os pontos do trabalho do Thiago Nunes que você destaca como pontos fortes que lhe fazem ter tanta convicção de que o Grêmio vai sair dessa situação na tabela? Bom, o Thiago já mostrou a capacidade, a qualidade que ele tem, a comissão técnica inteira, tanto dele, ele como treinador, como comandante dessa comissão técnica, como também a comissão técnica fixa do clube. Eu tenho certeza de que tem muita qualidade, acompanho há muitos anos o trabalho de comissão técnica e sei do que eu estou falando, do nível de trabalho que a gente tem interno. Tenho certeza dessa boa relação que existe e do comando e do respeito que os atletas têm com o comando do Thiago. E tem uma coisa que é muito importante. Por mais que você faça um trabalho qualificado, se os seus atletas não comprarem a ideia, as coisas não andam. E nós estamos todos na mesma página, todos os atletas realmente estão comprando a ideia do treinador, estão buscando fazer as coisas nos treinamentos e dentro de campo. Os resultados nesse momento, eles não aconteceram, tudo que a gente fala aqui vai parecer desculpa, eu não estou aqui para ficar dando desculpa. Primeira coisa que a gente tem que falar para o torcedor é que o Grêmio não está no lugar da tabela onde ele deveria estar, então as coisas não estão bem em termos de resultado. Agora, todo o resto e todo o trabalho nos traz uma confiança e um equilíbrio para analisar a situação e saber que daqui a pouco os resultados vão começar a acontecer, a confiança vai ficar em alta e nós vamos começar a subir aos poucos na tabela. Ferri, prazer falar com você pela primeira vez. Você fala que daqui a pouco os resultados eles vão começar a aparecer, mas o Campeonato Brasileiro está passando e a pergunta que eu faço é: quando é daqui a pouco? Qual é o prazo? Qual é o limite que a direção gremista impõe para que os resultados comecem de fato a aparecer e o clube saia dessa situação incômoda que é a parte de baixo da tabela de classificação? Você pode especificar um prazo para essa recuperação? Matheus, boa noite. A gente, na verdade, já teria que ter tido resultado nas primeiras rodadas. Isso é óbvio, a gente sabe disso. E dentro do futebol, todos nós estamos acostumados a trabalhar com pressão. E o jeito que a gente consegue manter a qualidade do trabalho e o foco e o equilíbrio num ambiente pressionado é o que muitas vezes difere um profissional do outro. E eu tenho certeza que nós aqui dentro, com a experiência que a gente tem, e sempre um grupo já muito vivido, muito calejado, de muitas conquistas, e também, claro, passando por momentos de dificuldade, porque você pode ter certeza, no futebol não tem ninguém que passe ileso a carreira inteira sem ter um momento de dificuldade.
saber lidar com esses momentos é uma coisa muito difícil. Então eu não posso vir aqui para você e falar, não, nosso limite é o jogo que vem, a gente tem que ganhar o próximo jogo. A gente sempre tem que ganhar o próximo jogo. Estamos em débito, isso é bom que fique muito claro, e aqui não tem desculpa nenhuma. Já tínhamos que ter vencido no campeonato pela qualidade do trabalho, pela organização do clube, pela qualidade do elenco, pelo comprometimento que todos têm aqui. E é isso que a gente enxerga, que com o trabalho as coisas vão acontecer. Um jogo não acontece, outro jogo não acontece, mas elas vão acontecer. E a gente tem que continuar firme, corrigindo, claro, os pontos que têm que ser corrigidos. E aqui existe uma construção de um trabalho que é um trabalho novo, é um trabalho com uma nova comissão técnica que está há 2 meses no clube, e nós temos que gerar uma estabilidade para elenco e comissão nesse momento para que a gente possa atingir os resultados que a gente precisa. Tudo bem, Serri? Boa noite. Pois é, e até agora são 2 pontos em 15 disputados e o último lugar na tabela. O torcedor está pressionando bastante o trabalho do técnico Thiago Nunes. A permanência dele passa por um resultado positivo em Caxias, quarta-feira, contra o Juventude? Não, eu não vou nem... Desculpa, Bruno, boa noite, tudo bem? Eu não vou nem abordar esse tema, porque é um tema que não passa hoje pelas discussões que a gente tem. O que a gente tem discutido hoje é realmente em relação à evolução que a gente vem tendo e precisa continuar tendo no trabalho, sobre esse... vamos dizer, esse recomeço depois daquele episódio de vários atletas com coronavírus, que eu não quero mais também falar, porque senão vira uma desculpa eterna, né? E daqui a pouco o nosso torcedor está falando, poxa, mas já faz tempo que isso aconteceu, é verdade. Mas a partir dali, quando os nossos atletas voltaram, o Thiago tem esse grupo inteiro à disposição para trabalhar, e a gente vai vendo uma evolução, uma melhora, e fatalmente esses pontos, essas vitórias que já poderiam ter acontecido, especialmente nesses últimos 2 jogos, eles vão acontecer. E a gente consegue tirar um pouco da pressão do grupo, a confiança retoma e os resultados vão vir acontecendo com mais naturalidade depois. Diego, no início da temporada, o Grêmio teve um discurso muito forte em buscar o título do Campeonato Brasileiro e colocando ele como prioridade até na frente das Copas, como a Sul-Americana e também a Copa do Brasil. Devido a esses resultados ruins que o Grêmio vem tendo no Brasileiro, já muitos pontos já de distância dos líderes, o Grêmio daqui a pouco pode, a partir do mês que vem, quando tem as disputas de oitavas de final, digamos, mudar o seu foco, deixar as Copas como prioridade? Wesley, boa noite. Isso nem passa na nossa cabeça hoje, eu te garanto. Nós temos o início de competição, começamos mal a competição, a pontuação não é boa hoje, mas cada partida que você ganha são 3 pontos que você sobe na tabela, e se você analisar, com 2, 3 vitórias, você já está lá no meio da tabela, encostado num grupo mais à frente, e começa de novo a entrar no outro campeonato. Então, está muito cedo ainda para a gente ter esse tipo de avaliação. Acho que o Grêmio tem que entrar em todos os campeonatos pensando em vencer os campeonatos, nas conquistas que pode ter. A gente tem grupo e tem estrutura e comissão técnica para isso. Então nós vamos continuar trabalhando. Oi, Diego. Satisfação falar contigo pela primeira vez aí. Vou aproveitar e vou fazer algumas consultas aí que te cabem diretamente. Como é que está a conversa do Red Bull Bragantino pelo Gui Azevedo? A consulta do Braga pelo Rodrigues, em que pé tá? E qual é a outra situação? O Léo Chu recebeu alguma proposta para deixar o Grêmio? Obrigado. Oi, Jeremias. Boa noite, tudo bem? Olha, esse é um ponto que realmente eu não trato publicamente questões internas de negociações que a gente tem. Eu procuro falar quando você tem fatos, situações concluídas e concretas, porque muitas vezes atrapalha o andamento de qualquer natureza. Eu não estou nem dizendo que tem ou que não tem negociação, nesses casos que você citou. O que eu estou dizendo é que muitas vezes um clube procura um atleta e seu agente ou um outro clube para fazer uma proposta, enfim, ou você vai fazer uma venda, e qualquer tipo de coisa que a gente externe antes acaba atrapalhando essas negociações. Então é uma coisa que eu mantenho, uma linha que eu mantenho sempre no meu trabalho, na minha comunicação,
de não falar sobre essas especulações, e espero que você compreenda, né, para aqui querer me omitir, mas é uma linha de trabalho que eu tenho, e eu prefiro falar quando as coisas são realmente concretas. Boa noite, Diego. Diego, o Grêmio, como tu falou, é um clube totalmente estruturado, um clube que tem um elenco dos melhores do país, tem um trabalho muito bem feito, mas os resultados não estão aparecendo e vem se repetindo, e a coisa não está andando. A gente está vendo o Campeonato Brasileiro passando e as coisas não estão acontecendo. Qual é a avaliação que tu faz sobre esse momento e qual é que é o limite que o Grêmio tem para ter mudanças mais drásticas? Porque daqui a pouco já não busca mais esse campeonato. O Eduardo, boa noite. Na verdade, eu não estou pensando hoje, a diretoria não está pensando em nada drástico. O que nós estamos pensando, na verdade, hoje, se eu pudesse te dar uma palavra, ela é muito trabalho e gerar uma certa estabilidade e equilíbrio, porque a gente sabe que tem qualidade no nosso trabalho interno e no grupo dos jogadores, para que a gente possa, aos pouquinhos, ir saindo dessa situação, que ela é muito incômoda. Todas as perguntas hoje, elas vão ser, obviamente, voltadas para isso, porque é o lugar que o Grêmio não deveria estar. Infelizmente, o campeonato começou assim, a gente tem que encarar que o campeonato se iniciou assim, os 3 primeiros resultados foram, principalmente esses primeiros 3 negativos, com 3 derrotas, e a partir daí a gente precisa começar a construir uma nova história no campeonato. Se a cada jogo a gente ficar olhando para trás o que passou, olhando no retrovisor, ou querendo olhar rápido na tabela, a gente vai acabar gerando um clima que não vai ser benéfico para o que a gente precisa agora. Nós precisamos trabalhar muito, gerar estabilidade. Se o nosso grupo não fosse comprometido, e eu acho que, inclusive, na minha opinião, você pode ver isso hoje em campo, eu falar isso hoje aqui pode parecer estranho, e eu posso, lógico, receber críticas por isso, mas vi, por exemplo, nesses últimos 2 jogos, uma entrega enorme da equipe. Acho que nós somos, em grande parte desses jogos, superiores ao adversário. Hoje tivemos uma expulsão e eu vi uma coisa muito interessante também, que é uma entrega muito grande dentro de campo para superar a questão de estar com um atleta a menos. Criamos oportunidades mesmo assim. É bem verdade que também o adversário criou. O Campeonato Brasileiro hoje, você não pode ver só camisa, né, e achar que você vai ter dificuldade só contra times considerados os maiores do país. Muitos clubes estão organizados, todo mundo tem qualidade e todos os jogos vão ser difíceis. Agora, nós temos também muita qualidade aqui internamente e aos poucos o que a gente garante para o nosso torcedor é que os resultados vão aparecer, nós vamos sair dessa posição incômoda na tabela e vamos começar a brigar por coisas mais acima, onde a gente já deveria estar brigando agora. Diego, boa noite. Queria te perguntar acerca da utilização da gurizada, né, dos mais jovens no time do Grêmio. Quando o Thiago chegou aqui, ele disse que os mais novos iriam não jogar, não foi específico assim, mas ele disse que o Grêmio iria aproveitar bastante eles e que os reforços normalmente estão em casa. Eu queria que tu fizesse uma avaliação sobre a utilização, por enquanto, de Darlan, Jean-Pierre, também o Fernando Henrique, outros jogadores de meio campo que não vêm sendo utilizados, e até o Léo Chu, que não foi nem convocado para a partida de hoje. Ô Gabriel, boa noite. Acho interessante a tua pergunta. É um tema recorrente que eu tenho ouvido desde que cheguei aqui, nesse pouco tempo que eu estou aqui. E você citou alguns atletas que nesses últimos jogos não atuaram ou atuaram menos. Em contrapartida, eu tenho visto, primeiro, um grupo recheado com muitos jogadores jovens e que tem uma mescla com jogadores experientes também, de muita qualidade, de muita vivência, e acho que essa junção, ela forma, na verdade, o grupo do Grêmio. A gente tem visto tantos falar, os jovens ou os mais experientes. Nós temos aqui dentro um grupo, nós temos um grupo de trabalho, temos um clube inteiro voltado para remando na mesma direção, temos um grupo de atletas, que é claro, dentro desse grupo tem jovens e tem experientes, como tem que ser. Só essa mescla vai dar um equilíbrio de trabalho para que a gente possa ter uma equipe de qualidade dentro de campo.
Entre atletas formados no clube ou advindos da transição, o jogo passado nós iniciamos com 5 atletas, praticamente meio time, oriundo das categorias de base ou da transição. Esse jogo também utilizamos 4 jogadores, se não me engano, de entrada, e mais alguns jogadores também vindos da transição, principalmente, no segundo tempo. Então eu estou vendo essa mescla. Claro que tem uma ansiedade por saber que o clube vem trabalhando com bons jogadores, com jovens talentosos, que esses jogadores aos pouquinhos vão tendo oportunidade, e às vezes gera uma ansiedade para a gente ver esses atletas em campo. Agora, eu te digo com certeza disso, do tempo que eu tenho no futebol, que você não tem como lançar todos os atletas ao mesmo tempo e aproveitar todos os atletas com uma característica só ao mesmo tempo. Essa mescla é o que vai dar a liga e é o que vai fazer o trabalho dar certo. E eu vejo que o Thiago tem utilizado sim esses jovens. Eu, às vezes não entendo muito por que essa polêmica. Como eu te falei, esses últimos 2 jogos, metade do time eram jogadores muito jovens. E a gente tem um grupo recheado de atletas muito jovens. Então, aos pouquinhos, cada jogador vai tendo a sua oportunidade no seu tempo e temos gente experiente dentro da casa para analisar o momento de utilizar cada um. Agradeço pela conversa e boa noite a todos.